Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de cálculo numérico. Agora nós vamos começar a falar sobre as integrais, certo? Então, quando a gente começa a estudar as integrais, a gente aprende que toda função f de x contínua, tem uma primitiva, certo? Isso aqui a gente aprende quando a gente estuda o teorema fundamental do cálculo, certo? O que é uma primitiva? É uma outra função f de x, certo? Que satisfaz o quê? A derivada da função f, né? A derivada da minha primitiva é igual à função f minúscula, certo? Mas a gente também aprende, quando a gente estuda cálculo 1, que nem toda função contínua pode ter a sua primitiva expressa em termos de funções elementares. Certo? Por exemplo, se eu pegasse aqui a função f de x igual a e elevado a x ao quadrado, essa função ela é contínua, ela é composta de duas funções contínuas, a exponencial e a função x ao quadrado. Mas ela é um exemplo de uma função que a gente sabe que ela possui primitiva, mas a gente não consegue expressar essa primitiva em termos de funções elementares. O que é uma função elementar? Seria qualquer função polinomial, função racional, função trigonométrica, certo? Hiperbólica, função exponencial ou alguma das inversas dessas funções que eu mencionei aí. Não dá para ser expressa como nenhuma combinação dessas funções, seja por multiplicação, por soma, certo? Não dá. Mas a gente sabe que ela tem uma primitiva, e a gente sabe também que essa função aí ela tem muita importância em aplicações da matemática. Por exemplo, em probabilidade, em estatística, a distribuição normal ela tem uma função densidade que tem muito a ver com essa função aqui. Então, para calcular probabilidades de uma distribuição normal, a gente precisa determinar integrais dessa função. Só que não dá para fazer isso na mão, não dá para fazer isso de uma forma analítica. A gente precisa de uma forma aproximada de se calcular essa integral. E é aí que a gente entra com esse curso. A gente vai desenvolver métodos de integração numérica, certo? Vão ser 4 métodos que a gente vai estudar. No vídeo de hoje, a gente vai começar falando sobre a regra dos trapézios, certo? A regra dos trapézios, como eu falei, ela é uma técnica de integração numérica. Como o nome dela indica, a gente vai olhar para trapézios na figura da gente. Então, imagina que a gente tenha essa função aqui, por exemplo, que eu vou admitir que é uma função não negativa, certo? Só para facilitar o entendimento, mas a regra ela continua válida ainda, mesmo que a função assuma valores negativos, que ela inicie aqui em cima, por exemplo, mas passe aqui para baixo em algum instante, tá bom? Então, digamos que o gráfico dessa função seja algo assim, que ela comece aqui, que ela faça assim, desça, suba de novo e ela termine aqui, por exemplo, certo? Vamos supor que a gente está olhando para essa função entre os pontos A, aqui no eixo x, e aqui o ponto x igual a b, beleza? A ideia vai ser fazer como a gente faz na definição de integral. A gente vai dividir o intervalo AB aqui em vários intervalos menores, de modo que todos esses intervalos menores tenham sempre o mesmo comprimento, tá? Então, vamos fazer aqui de forma que eu use 4 intervalos, por exemplo. Então, eu teria um ponto aqui e mais um ponto aqui, certo? Eu vou dizer que esse ponto aqui é o x1, esse aqui é o x2, esse aqui é o x3, certo? Repara que eu estou com 4 intervalos, tem um que vem aqui, ó, outro que vem aqui, outro que vem aqui e outro que vem aqui, mas para ter esse número de intervalos eu tenho que ter 5 pontos. O A, x1, x2 e x3 e o B, certo? Então, se eu tenho, certo, em geral, n
intervalos, eu vou ter n mais 1 pontos nessa minha partição do intervalo AB, tá? Se eu tiver, certo, n pontos, em geral eu digo que o A é o x0, certo? E digo que o B é o xn. No caso aqui, o B seria o x4, certo? Tá bom, e aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou ver onde que as imagens desses meus pontos intermediários aqui, que elas atingem o gráfico. Então, eu vou marcar esses pontos aqui no gráfico. Tem um aqui, mais um aqui. Opa, isso aí ficou muito feio, deixa eu ajeitar. E mais um aqui, tá? Beleza, e aí agora eu vou ligar esses pontos por segmentos de reta. Então, eu vou ter esse segmento de reta, aí vou ter esse segmento de reta, esse e esse, certo? Então, observa que a gente ficou com vários trapézios, né? A gente tem esse trapézio aqui, beleza? Tem esse trapézio aqui, tá? Tem esse outro trapézio aqui, espera aí que saiu errado. Tem esse outro aqui, certo? Aqui, ó. E finalmente tem esse outro aqui. Por isso que é regra dos trapézios. Por quê? Porque a gente vai aproximar a área, no caso aqui de uma função não negativa, né? A área mesmo, a área da função, a área abaixo do gráfico da função pela soma das áreas desses meus trapézios. Beleza? Então eu vou somar todas essas áreas aqui, tá? E vou usar essa soma como aproximação para a minha integral. Repara que tem alguns desses trapézios que estão com uma áreazinha faltando aqui, né? Por exemplo, esse aqui tem uma área faltando. Por outro lado, esse aqui tem uma área que fica sobrando, ficou passando do gráfico da função. A mesma coisa esse aqui, certo? Então, por isso que é uma aproximação. Mesmo no caso que a função assumir valores negativos, eu ainda vou ter essa aproximação. É uma aproximação que é muito boa. Então, a gente vai estudar outras regras depois que vão fornecer aproximações melhores, mas tem situações que essa técnica aqui já é mais do que suficiente para a gente resolver. E o interessante é que, da mesma forma, quando a gente estuda aquela definição de integral de Riemann, né, que a gente começa fazendo essa mesma construção aqui e aproxima a integral por áreas de retângulos, né? Quanto mais retângulos eu tinha, mais perto do valor exato da integral eu ia ficar. Aqui é a mesma coisa, quanto mais trapézios eu tiver, ou seja, quanto mais pontos a gente colocar aqui entre o A e o B, certo? Sempre mantendo o mesmo comprimento dos intervalos intermediários, mais perto da integral exata eu vou ficar, certo? Então, isso significa que eu consigo chegar tão perto da integral exata quanto eu quiser, desde que eu tenha um número suficiente de pontos, tá? Às vezes pode ser um número bem enorme de pontos, mas que eu consigo, certo? Nesses vídeos aqui a gente não vai se interessar na análise do erro na integração, a gente vai só entender como que o método vai funcionar e aplicar em alguns exercícios, certo? Beleza, então vamos ver como é que eu faço para calcular, por exemplo, a área desse trapézio aqui, ó. Vamos chamar a área desse trapézio de área 1, tá? E a área desse trapézio aqui vai ser a área 2, a área desse trapézio aqui vai ser a área 3 e a área desse último aqui vai ser a área 4. Então, como que eu calculo a área 1? Como é que eu faço a área de um trapézio, né? Lembra aí da geometria do ensino médio? A área de um trapézio é a base maior, somada com a base menor, multiplicada pela sua altura, dividido tudo por 2. Então, como todos esses ângulos aqui ó, são de 90 graus, a altura desses trapézios vai ser sempre esse comprimento do intervalozinho aqui, certo? Para cada um dos meus trapézios. Então, eu vou dizer que esse comprimentozinho dos intervalos é H, certo? Todos eles vão ter o mesmo comprimento. Então, daqui até aqui é H, daqui até aqui também, daqui até aqui também, daqui até aqui também é H,
Então, a altura de todos esses trapézios aí é h. Quem é a base maior? Mas, em geral, quem são as bases, né? Pronto. Uma base vai ser daqui até aqui. Aqui embaixo o y é 0. Aqui embaixo o y é quem? É o f do x1, certo? Aqui é f de x1, aqui é 0. Então, esse comprimento aqui é f de x1. Aqui, qual é o comprimento dessa minha base? Aqui embaixo é 0, aqui é o f de a, certo? Então, o que é que ficou? Na verdade, né, eu tenho base maior mais base menor, não me interessa a ordem aí das bases, mas uma delas vai ser o f do a, que eu vou chamar logo como f de x0, para que todas as fórmulas das áreas fiquem com o mesmo padrão, mais f de x1, aí eu tenho a soma das bases, certo? Vezes a altura, que é h, né, que é esse comprimento aqui, sobre 2. Beleza? Quem é a área do segundo trapézio? Agora, nesse A2 aqui, as minhas bases são de 0 até f de x1 e de 0 até f de x2 aqui. Então, de novo, aqui eu vou ter f de x1 mais f de x2, que é a soma das bases, vezes a altura sobre 2. A área do terceiro trapézio, aí vocês já estão pegando qual é o espírito da coisa, né? Vai ficar essa base aqui, daqui até aqui, é f de x2, e essa outra base aqui é quanto? É f de x, é 3. Então, eu vou ter aqui f de x2 mais f de x3 vezes h sobre 2. E, finalmente, a área do último dos trapézios vai ser o quê? Seguindo a mesma lógica, vai ser f de x3, certo? Mais f do b, né? Que no caso seria o f do x4. Deixa eu melhorar essa parte aqui. x4 vezes h sobre 2. Então, para eu aproximar a minha integral, eu vou ter que somar essas áreas. O que é que vai ficar, então, né? Como é que eu posso organizar isso aqui? Deixa eu diminuir o tamanho disso aqui um pouquinho. Pronto, vamos passar mais para cá. Vamos ver se vai caber. Então, a minha integral ela vai ser aproximada como A1 mais A2 mais A3 mais A4. Repara que em todas essas expressões eu tenho esse termo aqui, ó. Eu tenho h sobre 2. Tem h sobre 2 aqui, aqui, aqui e aqui. Então, eu posso escrever h sobre 2 em evidência. Vou fazer isso. h sobre 2 vezes quem? Quem é que resta aqui? Ó, eu tenho f de x0. Tem mais algum outro termo aí em que aparece f de x0? Não. Então, vai ficar f de x0 aqui. Mais f de x1. Então, ó, eu já usei esse termo aqui, tá? F de x1. F de x1 tem aqui e tem aqui de novo. Então, mais 2 vezes f de x1. Certo? F de x2 tem nesse e nesse. Então, nesse aqui, tá? Então, mais 2 vezes f de x2, mais, continua, f de x3 tem nesse aqui e nesse. Então, mais 2 vezes f de x3. E, para finalizar, só teve mais esse aqui, que é o f de x4. Beleza? Então, essa é a fórmula. Com apenas 4 intervalos, ou seja, com 5 pontos, eu aproximo a minha integral com essa fórmula. Qual que é o padrão se eu quiser generalizar? Se eu quisesse usar com n intervalos, ou seja, com n mais 1 pontos. Certo? Com n mais 1 pontos vai ficar da seguinte maneira. A minha integral vai ser aproximada como? Ó, eu vou ter esse h sobre 2 aqui, que eu posso colocar em evidência. Certo? Deixa eu ajeitar aqui, que não é igual, né? É aproximado. Beleza? E aí eu vou ter assim, ó, somatório, certo? Com i aqui variando de 0 até n, né? Eu estou olhando aqui, o i seria o índice do meu ponto inicial, seria o x0, e o n aqui em cima seria o índice do ponto final, que seria o b, que é o xn, né? E dentro desse meu
dentro dessa minha soma que está aí, eu tenho sempre f do ponto multiplicado por algum coeficiente. Então, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2, 2 de novo e 1. Certo? Então, eu posso dizer que fica assim, ó. CI é o coeficiente, certo? Que multiplica f de xi, certo? A fórmula da regra dos trapézios é essa. Quem é que é esse CI? No nosso caso. Vamos escrever aqui. CI é 1 se for o primeiro ponto ou o último. Beleza? E CI é 0 caso contrário. Desculpa, 0 não. CI é 2 caso contrário. Agora sim. Vê que foi exatamente o que aconteceu aqui. Ó. No primeiro ponto e no último, o coeficiente que ficava com o valor da função no ponto era 1. Em todos os outros, foi 2. Então, é só usar essa fórmula. Beleza? Lembrar que aqui eu vou ter, vou ter uma soma de valores da função multiplicados por algum coeficiente. Então, vai ficar 1 no primeiro ponto e no último. E em todos os termos do meio o valor da função fica multiplicado sempre por 2, certo? Então, essa é a fórmula, tá bom? Essa é a fórmula. Deixa eu apagar tudo isso aqui e escrever de novo essa fórmula aqui em cima, certo? A gente vai ter assim, ó, a integral, então, vai ser aproximada por h sobre 2, que multiplica. Então, eu vou ter 1 que multiplica f do x0, certo? Aí, mais 2 que multiplica o f do x1, mais 2 que multiplica o f do x2, sempre 2. Até lá no final agora, mais 2 vezes f do xn-1, que é o penúltimo ponto, mais 1 que multiplica o f do xn. Essa é a regra dos trapézios. É a fórmula geral para a regra dos trapézios, que às vezes, quando ela está nesse formato aí, ela é chamada de regra dos trapézios repetida. A regra dos trapézios seria, nessa visão, seria considerar apenas um trapézio, tá? Aí, na hora que eu faço essa partição, que eu olho para esses intervalinhos intermediários, eu tô repetindo a regra dos trapézios, vamos dizer assim, a regra básica dos trapézios em cada um dos intervalinhos, e aí eu estou repetindo a regra dos trapézios em cada um deles. Mas vamos simplificar, vamos chamar só de regra dos trapézios mesmo, tá? Então, essa aqui é a fórmula, certo? Uma observação é que aqui eu estou olhando para a integral como uma aproximação, né, de alguma coisa, certo? Vezes, vamos chamar assim, de α0 vezes f de x0, mais α1 f de x1, né? Mais, e assim por diante, até mais αn f de xn. Ou seja, eu estou olhando para a minha aproximação da integral como uma combinação linear dos valores da minha função nos pontos intermediários. Toda regra que for desse formato é chamada de regra de Newton e Cotes, ou fórmula de Newton-Cotes, certo? Esse vai ser o caso de outras duas regras que a gente vai estudar aqui, que é a regra de Simpson e a regra de Simpson 3/8, beleza? Por enquanto, vamos focar nisso aqui, né, nessa fórmula, e vamos resolver alguns exemplos, certo? Vamos começar com esse exemplo aqui, ó. Então, deixa eu escrever. A gente quer calcular uma aproximação para essa integral aqui, integral de 0 até 1 de x ao cubo dx, certo? Então, já tenho o meu intervalo de integração, já tenho a minha função,
e eu quero fazer essa integral de algumas maneiras. Primeiro, eu quero fazer ela usando a regra dos trapézios, né, mas com 3 pontos. Certo? Eu quero fazer depois usando 4 pontos. Não, vamos logo pular para 5 pontos. Depois vamos pular para 11 pontos. Certo? E depois vamos comparar os valores que a gente estiver determinando com o resultado mesmo da integral, que esse aqui eu consigo determinar de forma analítica, né? Eu consigo achar quem é uma primitiva para essa função e consigo aplicar o teorema fundamental do cálculo, certo? Então vamos lá, como é que seria a minha letra A? Eu quero usar 3 pontos, então eu quero dividir de 0 até 1 usando 3 pontos, então quantos intervalos vão ser? Lembra que o número de intervalos é 1 a menos do que o número de pontos. Então, aqui eu vou ter 2 intervalos, certo? Nesse caso aqui, eu vou ter 4 intervalos. Nesse caso aqui, eu vou ter 10 intervalos. Então, como é que eu sei qual é o comprimento de cada um dos meus intervalos? É só eu pegar o comprimento do meu intervalo inteiro, que vai de 0 a 1, né? E dividir pelo número de intervalos que eu tenho, tá certo? Ou seja, certo em geral, vamos fazer assim. Aqui é uma observação, tá? Se eu tenho n pontos, certo? N pontos, tá certo? Então, qual é o comprimento do H? Qual é o comprimento de cada um dos meus intervalos? Vai ser o comprimento do meu intervalo de integração, que é B menos A, certo? Aqui no caso o 1 é o B e o 0 aqui é o A. E eu vou dividir isso pelo número de intervalos. Quantos intervalos são se eu tenho n pontos? N menos 1. Beleza? Então, essa aí é a fórmula para o H. Agora, lembra que o n aqui é o número de pontos, tá certo? Cuidado para não confundir com o número de intervalos. É o comprimento sobre o número de intervalos. Se o n for o número de pontos, o número de intervalos é n menos 1. É sempre 1 a menos do que o número de pontos, tá bom? Então, se eu tenho 5 pontos, eu tenho 4 intervalos. Se eu tenho 11 pontos, eu tenho 10 intervalos. Beleza? Então, quem é o H na letra A? H na letra A é 1, que é o comprimento do meu intervalo inteiro, sobre o número de intervalos, ou seja, H vai ser 0,5. Então, quais são os pontos intermediários que eu vou considerar, né? Eu vou ter o ponto inicial, x0, que é o A, certo? 0. Vou ter o x1, que vai ser 0,5, certo? E vou ter o x2, que vai ser 1, certo? Agora, eu tenho que calcular quem são f de x0, beleza? Que é 0, né? Eu tenho que fazer 0 ao cubo. Depois tenho que fazer f de x1, ou seja, f de 0,5. Depois tenho que fazer f de x1, desculpa, f de x2, que é 1. x2 ao cubo é 1. E aí me resta, então, calcular o f de x1. Então, f de x1 vai ser quem? Vai ser 0,5 ao... E aí me resta, então, calcular o quê? O f de x1, que vai ser 0,5 ao cubo. 5 ao cubo dá 125. Então, isso aqui vai ser 0,125. Certo? Então, vamos para a fórmula. Deixa eu apagar isso aqui, para a gente fazer os cálculos aqui em cima. Beleza? Apagar isso aqui também. E isso aqui. Tá bom, então a gente vai ficar com a integral de 0 a 1 de x ao cubo. Vai ser aproximadamente o quê? H sobre 2. H era quem? Era 0,5. Então ficou 0,5 sobre 2, que multiplica o quê? 1, que multiplica o meu f do primeiro ponto, então 1 vezes 0. Nos pontos intermediários, ou seja, que não é nem o primeiro ponto e nem o último ponto, eu multiplico sempre por 2. Então vai ficar mais 2 vezes f do x1, então vezes 0,125, mais uma vez o f do último ponto, que é 1. Certo? Estou aplicando aquela fórmula que a gente viu.
Beleza? Então, quanto que dá isso aqui? Dá 0,25, né, que é essa divisão, vezes 2 vezes 0,125 dá 0,25. Mais 1, então deu 1,25 aqui, certo? Então, eu vou ter 0,25 vezes 1,25, vamos jogar aqui na calculadora, isso aí vai dar 1,25 vezes 0,25. 25. Então, deu 0,3125, certo? 0,3125. Então, essa aqui é que seria a nossa aproximação para a integral com 3 pontos, tá certo? Beleza, vamos calcular agora com a letra B, como é que vai ficar agora. Então, lembrando ainda, né, que a função f é f de x igual a x ao cubo, tá bom? Então, vamos ver aqui na letra B agora. Deixa eu tirar aqui a calculadora para a gente ver aqui sem ela. Daqui a pouco a gente coloca ela de novo. Agora eu tenho 5 pontos para considerar. Então, são 4 intervalos. Certo? Então, qual que é o H agora? O H agora vai ser o comprimento do intervalo inteiro, que é 1, né? Que é o B menos A, sobre o número de intervalos, 5 menos 1. Então, o H agora é 0,25. Certo? Quem são os pontos que eu vou considerar? Então, a gente poderia fazer assim, ó. Tem o x aqui e tem o f de x aqui para facilitar. Quem são os meus pontos? Eu vou ter 0, certo? 0,25, 0,5, 0,75 e 1, beleza? E 1. E as imagens, né? F de 0 é 0 ao cubo, é 0. F de 1 é 1 ao cubo, é 1. Tenho que ver agora nos pontos intermediários, certo? 0,5 ao cubo a gente fez ainda agora, dava 0,125. Mas e os outros dois? 0,25 ao cubo e 0,75 ao cubo. Vamos voltar aqui para a calculadora. 0,25 ao cubo dá quanto? Dá 0,015625. Vamos arredondar com 4 casas decimais, tá? Então vai ficar 0,0156, certo? 0,0156. Beleza, e 0,75 ao cubo, vamos lá, 0,75 ao cubo, aí com 4 casas deu 0,4218, né? E aqui tem esse 7, então o 8 vira 9. 0,4219. 4219. Aí então vamos para a aproximação. Na aproximação agora aqui vai ter o seguinte, a integral de 0 a 1 de x ao cubo dx vai ficar aproximadamente h sobre 2, então 0,25 sobre 2, beleza? Vezes, aí agora vamos para os valores. Aí eu vou ter 1 com o ponto inicial, mais 2 vezes com todos os pontos intermediários, que vão desse aqui, desse até esse último. Então eu vou ter mais 2 vezes 0,0156, mais 2 vezes 0,125, mais 2 vezes 0,4219, mais uma vez o último ponto, certo? Então, quanto que vai dar isso aí, né? Já vamos usar aqui a calculadora, mais uma vez. Agora a gente vai ter 0,25 vezes, abre os parênteses, aí vai ter 1 vezes 0, não vou escrever, aí 2 vezes 0,0156, mais, espera aí que saiu errado, vamos começar de novo, tá? 0,25, beleza, vezes, abre os parênteses, aí 2 vezes 0,0156, mais 2 vezes 0,125, mais 2 vezes 0,4219, mais 1. Fechou? Dividir agora por 2, lá que ainda tinha que eu não tinha feito. Beleza, então, aproximando aí com 4 casas, deu 0,2656. Beleza, né? 0,2656.
56. Essa é a aproximação da gente com 5 pontos. Vamos agora para o último caso, né, que seria a aproximação com 11 pontos agora. Então, deixa eu apagar aqui. Certo? Essas coisas aqui eu vou arrastar aqui para baixo, certo? Vou arrastar aqui para baixo, vai ficar com a calculadora aí na frente 1 hora, mas tem problema não, porque o que interessa a gente é a conta que eu vou fazer aqui em cima e depois eu tiro novamente a calculadora de cima. Então, com 11 pontos, como é que vai ficar? Com 11 pontos, quem é o H nesse caso? H vai ser, né, eu quero, 1 menos 0, né, fica o meu B sobre o A, fica B menos A, sobre o número de intervalos, 10, N menos 1. Se eu tenho 11 pontos, 11 menos 1 aqui embaixo, ou seja, o H é 0,1. Então, vamos dizer agora quem são os pontos para a gente montar aquela tabelinha que nem a gente fez ainda agora. X e f de x. Então, os pontos vão ser 0, que é o ponto inicial, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, não vai caber, deixa eu puxar mais para cá, 0,8, 0,9 e 1. Beleza. Vamos calcular esses valores aí, certo? F de 0 é 0, 0 é o cubo, né? F de 1 é 1. Os outros valores aí, a gente só tem o do 0,5, que a gente calculou antes, né? Que era 0,125. Vamos calcular os outros valores agora. 0,1 ao cubo, bem, não vai dar muito difícil, né? Vai dar 0,001, certo? 0,001. Aqui vai dar 0,008, certo? Aqui vai dar 3 ao cubo seria 27, então vai dar 0,027. 4 ao cubo é 64, então vai dar 0,064. Aí aqui já fica mais difícil de a gente lembrar, né? 0,6 ao cubo dá o quê? Vem dar 0,216, vamos marcar aqui. 0,216. 0,7 ao cubo, aí dá o quê? 0,7 ao cubo, 0,343, 0,8 ao cubo, aí dá 0,512, vocês não estão vendo a calculadora, né? Mas tudo bem, certo? Acredita em mim. Deu 0,512, e aqui 0,9 ao cubo, aí dá 0,729. Então, vamos para a última aproximação, né? Quem é que vai ser aqui? A gente vai ter a integral de 0 até 1, beleza? De x ao cubo dx. Aí vai ficar aproximadamente h sobre 2, 0,1 sobre 2, beleza? Vezes quem? Não vou escrever não, tá tudo. Vai ficar, o que é que a gente sabe? A gente tem 1 vezes... Vamos fazer assim. Deixa eu escrever só aqui o resultado, certo? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar h sobre 2, que nem a gente fez aqui. E aí, esse cara aqui vai ficar com 1 multiplicando, esse aqui com 2, esse com 2, 2, 2, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, e esse último aqui com 1 mais uma vez, certo? Então, vamos ver como é que vai ficar. A gente vai ter h, 0,1, vezes, abre os parênteses, aí 1 vezes 0, não vou escrever, aí 2 vezes 0,001, mais 2 vezes 0,008, mais 2 vezes 0,027, mais 2 vezes 0,064, mais 2 vezes 0,125, mais 2 vezes 0,216, mais 2 vezes 0,343, mais 2 vezes 0,512,
mais 2 vezes 0,729 mais uma vez o último ponto, que é 1. Fechei os parênteses, beleza? Fechei os parênteses e agora eu divido tudo por 2, que faltou dividir lá no começo. Então, deu 0,2525. Vamos de preto para ficar tudo com o mesmo padrão. Então, 0,2525. Então, essa aí que é a última aproximação que a gente obteve aí, com 11 pontos, certo? Na regra dos trapézios. Então, repara que a gente começou com 0,3125, com 3 pontos, né? Com 5 pontos ficou 0,2656, com 11 pontos ficou 0,2525. Qual que é o valor exato aí para essa integral? Se eu fizesse o cálculo na mão mesmo, integral de 0 a 1 de x ao cubo dx, certo? A gente teria x à quarta sobre 4, calculado em 0 e em 1, daria 1 sobre 4, ou seja, daria 0,25. Então, vê que eu estou me aproximando desse valor, certo? À medida que eu aumentar o número de pontos, eu vou me aproximar desse valor aí. Com 4 casas, daqui a algumas, com 20 pontos, certo? Talvez eu nem tivesse mais diferença entre o meu resultado aqui, tá? E o valor exato, certo? Então, a ideia é essa. Quanto mais pontos eu tiver, quanto mais intervalos eu considerar, mais perto do resultado exato eu vou ficar. Beleza? Depois a gente vai comparar também a eficiência desse método com outros, certo? Vamos resolver esse mesmo exemplo com outros métodos e ver com quantos pontos que eu consigo chegar perto, por exemplo, do valor que a gente conseguiu chegar aqui com 11 pontos na regra dos trapézios. Beleza? Maravilha. Vamos ver outro exemplo agora. Bem, o exemplo que eu usei aí para introduzir essa regra e a necessidade de a gente ter métodos numéricos de se resolver integrais foi justamente o da função f de x igual a e elevado a x ao quadrado, né? Então, vamos fazer essa integral aí de 0 a 1, beleza? De e elevado a x ao quadrado dx, beleza? Vamos fazer com 5 pontos. E vamos fazer com 11 pontos, que nem a gente fez ainda agora. Ó, todos os números de pontos que eu usei aqui foram 3, 5 e 11, todos foram números ímpares, mas isso foi coincidência, tá? Pode ser números pares à vontade também aí. Se quiser fazer com 10 pontos, com 20, não tem problema nenhum. Beleza? Então, nesse caso aqui, eu não tenho como fazer a comparação com o valor exato da integral, porque eu não vou conseguir resolver. Então, a única forma que eu tenho de tentar determinar algum valor aí para essa integral é usando a integral numérica, beleza? A integral numérica. Então, vamos começar aí com a letra A. Quem é o h na letra A? Se eu tenho 5 pontos. Então, o h vai ser o comprimento do meu intervalo inteiro, menos 0, sobre o número de intervalos, que é 5 menos 1, ou seja, 4. Certo? Então, o h aí é 0,25. Quem são os pontos que eu vou ter? Vamos lá, x e f de x. Os pontos, com 5 pontos, vão ser 0, 0,25, certo? 0,5, 0,75 e 1. Beleza? Não tem muito mistério não, é só você começar com o último ponto e sair adicionando o h até chegar no ponto final do seu intervalo. Beleza? Então, vamos calcular aí quem são os valores da função nesses pontos. Então, eu tenho e elevado a x ao quadrado. Tá? Então, quando x for 0, eu vou ter e elevado a 0, que é 1. Beleza? Vamos ver agora com 0,25. Vamos voltar aí com a calculadora. Então, aqui eu tenho 0,25 ao quadrado. Tenho esse valor aí. E vou calcular a exponencial desse valor. Então, vamos pegar com 4 casas decimais ainda. Vai ficar 1,0645. Beleza? 1,0645. 0,5. Aí vai ficar o quê? Eu vou ter 0,5 ao quadrado
beleza? E agora eu vou calcular a exponencial disso, vai ficar 1,2840, com 4 casas decimais novamente. 1,2840. Com 0,75 agora, o que é que vai dar? 0,75, aí fica ele ao quadrado, e agora a exponencial dele. 1,7550, aqui tem esse 5, né, e tem um monte de coisa que vem depois, então esse 0 aqui vira 1. Vai ficar 1,7551. 7551. E aqui vai ficar elevado a 1, né? Elevado a 1 vai dar 2,7183. 2,7183. Agora vamos ver quais são os números que a gente vai usar na multiplicação, né? Esse aqui multiplica por 1, esse aqui também multiplica por 1, e todos os outros a gente multiplica sempre por 2. Certo? Então, como que vai ficar a minha aproximação da integral nesse caso? E elevado a x ao quadrado dx vai ser, aproximadamente, né, pela regra dos trapézios, vai ser o seguinte. Eu vou ter o h dividido por 2, né? Então eu vou ficar com 0,25 vezes, abre os parênteses, aí vai ser 1 que multiplica 1, tá? Mais 2 vezes 1,0645, beleza? Mais 2 vezes 1,28 1,2840, mais 2 vezes 1,7551, mais uma vez 2,718 fechei os parênteses, divido agora por 2. Tá? Então ficou 1,4907 como a minha aproximação, com 4 casas. Tá? 1,4907. Vou marcar aqui. Certo? Pronto, vamos ver agora como que vai ficar com 11 pontos agora. Então eu vou apagar essa parte aqui para liberar mais espaço, certo? Então vamos ver, na letra B. Agora, com 11 pontos, qual é o H? De novo, vai ser a mesma coisa de antes. Eu tenho 1 menos 0 aqui em cima, sobre 11 menos 1. Então vai ser 0,1, certo? Cuidado que aqui em cima não é sempre 1 não, tá? Aqui em cima é 1 menos 0, por quê? Porque 1 é o B, certo? E 0 é o A. Se fosse integral de, sei lá, 2 aqui em cima, de 0 a 2, aí ia ficar 2 menos 0 sobre 10. Se fosse a integral de, sei lá, de 5 até 20, aí ficava o que em cima? Ficava 20 menos 5, tá? Sobre 1 a menos que o número de pontos, certo? Tudo depende de quem for o intervalo de integração. Esse 1 aqui é o comprimento do meu intervalo de integração, tá? Então, muito cuidado, não é sempre 1 que fica em cima, não. Então, 0,1, vamos fazer aquela tabela que nem a gente fez ainda agora. X e f de x. Aí eu vou ter 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 e 1, tá? Bem, quando o x for 0, a gente já sabe que o f de x dá 1, né? Os outros valores a gente vai ter que calcular, que eu já esqueci quais são os que a gente já tinha. Então vamos lá, 0,1 ao quadrado, certo? E agora eu tenho que fazer a exponencial desse valor. Então, com 4 casas vai dar 1,010 e 1 de novo, por causa desse 5 daqui. Então, 1,0101. Com 0,2 agora, o que é que vai dar? 0,2 ao quadrado, exponencial. 1,0408. 1,0408 com 0,3. Aí a gente vai ter 0,3 ao quadrado, exponencial disso. 1,0942, tá? Porque esse 1 aqui vai ser arredondado por causa do 7. Então, 1,0942.
0,4, o que é que vai dar? 0,4 ao quadrado exponencial disso. Então, deu 1,1735, tá? Vamos lá. 1,1735. 0,5 agora. 0,5 ao quadrado exponencial desse valor. Então, 1,2840. Esse a gente já tinha antes, né? Mas eu esqueci o valor. 1,2840 com 0,6. 0,6 ao quadrado exponencial disso. 1,4333. 1,4333, certo? 0,7 ao quadrado exponencial disso. 1,6323. 1,6323, 0,8. Então, vai ficar 0,8 ao quadrado exponencial disso. 1,8965. 1,8965, certo? 0,9. 0,9 ao quadrado exponencial disso. 2,2479. 2,2479 e 1, né, ao quadrado vai ser 1, exponencial de 1 dá o E 2,7183. 2,7183. Então, para a gente sair multiplicando as coisas agora, a gente tem que colocar 1 nesse número aqui, né, multiplicando esse número e multiplicando esse número aqui, e todos os outros intermediários a gente multiplica sempre por 2. Na regra dos trapézios. Então, vai ficar h sobre 2, né? Então, lembra sempre do h. Vai ficar 0,1, que é o h, tá? Vezes, abre os parênteses. Aí vai ter 1 vezes 1, mais 2 vezes 1,0101, mais 2 vezes 1,0408, mais 2 vezes 1,0942, mais 2 vezes 1,1735, mais 2 vezes 1,2840, mais 2 vezes 1,4333, mais 2 vezes 1,6323, mais 2 vezes 1,8965, mais 2 vezes 2,2479, mais uma vez, né, o último aí, 2,7183, fechei os parênteses, certo? E divido tudo agora por 2. Então, a gente ficou com 1,4672, tá bom? Então, o resultado aproximado aí seria aí, né? Vamos escrever a integral mesmo. Vai ficar a integral de 0 a 1 de e elevado a x ao quadrado dx. Ela é aproximadamente 1,4672. Isso aí usando 11 pontos, tá? Na integração. Então é isso. Assim a gente pode aproximar as integrais, certo? Usando métodos computacionais, métodos numéricos. Repara que fazer isso aqui em um computador é a coisa mais simples do mundo. Dá para fazer com uma quantidade exorbitante de números que ele vai fazer muito, muito rapidamente ainda. Aqui está ficando trabalhoso porque é a gente que está fazendo na mão mesmo, mas vê que é algo que é muito repetitivo. Então dá para você programar isso aí de uma forma muito simples, se você quiser. Certo? Só para finalizar, vamos ver mais um exemplo. Deixa eu apagar essa parte aqui também. Esse último exemplo aqui é o caso de uma função que venha como vinham as funções que a gente trabalhava nas partes de tanto interpolação quanto do método dos mínimos quadrados. Digamos que a função ela venha tabelada, certo? Então, digamos que eu venha com uma função assim, ó, x e f de x, certo? A função vem com x em 1,
em 1,2, em 1,4, em 1,6, em 1,8 e em 2, certo? E os valores que vêm para a função são 1,3, 1,1, 1,4, 1,5, 1,2 e 1,5 de novo, certo? Ou seja, a função ela veio tabelada, só que repara que a distância entre um ponto tabelado e o próximo é sempre a mesma, é sempre 0,2. Então, como isso está acontecendo, eu posso usar a regra dos trapézios para calcular uma aproximação para a integral dessa função, mesmo sem saber quem são os outros valores da função entre esses pontos tabelados. Porque no cálculo da regra dos trapézios, os únicos pontos que eu ia usar seriam justamente esses aqui, certo? Então, aqui nesse caso, eu tenho o h igual a 0,2, que é a distância entre um ponto e o ponto seguinte, certo? Como que fica aí a aproximação da integral de f de x dx, nesse caso, calculada de 1 até 2? Vai ficar h sobre 2, então eu vou ter, ó, usando a regra dos trapézios, certo? Como sempre, tá? Então, h sobre 2, quem é o h aqui nesse caso, né? Já é 0,2, se eu dividir por 2, fica 0,1, eu vou multiplicar por. Lembra que eu tenho que multiplicar esse número aqui por 1, esse aqui por 1 e todos os outros, né, os intermediários, sempre por 2, na regra dos trapézios. Então, como é que vai ficar? A gente vai ter 1 vezes 1,3, tá? Mais 2 vezes 1,1, certo? Mais 2 vezes 1,4, mais 2 vezes 1,5, mais 2 vezes 1,2, mais uma vez 1,5. Fechei os parênteses, igual. Pronto, resultado 1,32. Essa que seria a aproximação para a integral dessa função tabelada dentro desse intervalo. Lembrando que só foi possível fazer isso, por quê? Porque a diferença entre um ponto, a variação, né, entre um ponto tabelado, entre um x da tabela e o x seguinte, é sempre a mesma, é sempre 0,2. Então, eu posso dizer que esse 0,2 é o h. Se eu tivesse, alguma variação aí que não fosse a mesma sempre, então, tipo, que eu variasse de 1 para 1,2, aí agora variasse para 1,5, por exemplo. Então, aqui eu variei 0,2, aqui eu variei 0,3. Não ia dar para a gente aplicar essa regra aí, se fosse assim um exemplo, tá? Então, pessoal, é isso por hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo vídeo a gente vai continuar, só que falando agora sobre a regra de Simpson, que é uma generalização dessa regra aqui. Vai ser outra regra, vai ser outra fórmula de Newton-Cotes. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço e até a próxima aula.